tudo bem, gente? Eu sou a doutora Patrícia. E eu sou o doutor Tanguy e nesse vídeo nós vamos explicar um pouco o método Pais Saudáveis, Filhos Saudáveis, que vai ser ensinado durante o Cruzeiro da Família Saudável, que vai acontecer de 14 a 20 de dezembro de 2022. E vai servir como roteiro para que pais consigam ensinar boa saúde aos seus filhos. Esse método, que foi criado por nós, parte do princípio que nós pais servimos como espelho para as atitudes dos nossos filhos, mas que nem sempre todos os pais têm informações confiáveis ou prestam atenção nos inúmeros motivos que nós temos para sermos bons exemplos. Nossos filhos estão doentes. Como que a gente pode afirmar isso? Essa resposta é muito simples, é só observar as estatísticas ou olhar para dentro da nossa casa. 1 em cada 3 crianças e adolescentes estão acima do peso. 85% são considerados sedentários e 1 a cada 4 tem problema relacionado à quantidade e à qualidade do sono. 1 em cada 5 tem problemas relacionados ao controle emocional e precisam de medidas psicoterápicas ou até mesmo medicamentos. Gente, tem uma tragédia silenciosa se desenvolvendo hoje dentro das nossas casas. Isso diz respeito às nossas joias mais preciosas, os nossos filhos. Gente, nossos filhos estão em estado emocional devastador. Nos últimos 15 anos, pesquisadores nos deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre o aumento constante da doença mental na infância, que agora está atingindo proporções epidêmicas. As estatísticas mostram que foi observado um aumento de 200% na taxa de suicídio de crianças de 10 a 14 anos de idade. A preocupação com a saúde das nossas filhas já estava no nosso coração bem antes delas nascerem. Mas foi numa reunião descontraída com um grupo de parentes e amigos que a gente começou a conversar sobre outros assuntos, sobre a educação que cada um dava a seus filhos. E aí que nasceu o nosso método Pais Saudáveis, Filhos Saudáveis, que depois virou um livro, que são os 4 passos fundamentais para se tornar um exemplo para os seus filhos, transformar o seu cotidiano e revolucionar a saúde da família. Esse livro foi publicado pela editora Gente. Nessa confraternização, gente, nós percebemos uma preocupação comum entre todos os pais: a saúde física, emocional e mental dos seus filhos. Alimentação pouco saudável, falta de atividade física, excesso de estímulo visual, que culminava uma baixa qualidade de sono. Problemas como, por exemplo, estresse, ansiedade, era uma das principais queixas dos pais presentes. Tinha também, gente, uma inquietação a respeito do que poderíamos fazer para melhorar a saúde e a vida dos nossos filhos. Dessa forma, o método foi criado como uma espécie de roteiro para que os pais conseguissem ensinar hábitos de saúde a seus filhos, crianças e adolescentes, de maneira prática e fácil. A nossa grande missão com o método é levar informação importante de saúde estruturada em um modelo de ensino baseado nos 4 elos de saúde, que são atividade física, alimentação equilibrada, baseada em comidas de verdade, um sono restaurador e de qualidade, e o controle emocional, que equilibra a razão e as emoções. O método tem como fundamento a medicina do estilo de vida, que é uma abordagem baseada em evidências científicas, que visa ajudar crianças, adolescentes e as suas famílias a adotar e manter hábitos saudáveis que possam afetar de forma positiva a sua saúde, a sua qualidade de vida. O meu interesse por esse tipo de medicina surgiu após um episódio que meu pai esteve perto de falecer. Ele teve um infarto na minha frente, mesmo com todos os exames periódicos de saúde em dia. Naquela ocasião, eu comecei a questionar o modelo de medicina que eu tinha aprendido até aquele momento. Modelo que é focado na doença, com indicação de medicamento para praticamente tudo. Mesmo sendo um médico ortopedista e cirurgião de coluna, a partir desse momento, eu passei a estudar a medicina cujo foco fosse a prevenção e não apenas o tratamento e a paliação das doenças. Fiz vários cursos em muitas áreas, como medicina do estilo de vida, fisiologia do esporte e nutrição, fisiologia do envelhecimento,
Medicina do sono, programação neurolinguística, fiz a parte de coaching, hipnose, saúde mental e psiquiatria, dentre vários outros cursos. Já o meu interesse por outras formas de medicina aflorou quando minhas filhas cresceram e passaram a escolher o que queriam fazer e comer. Essas escolhas nem sempre eram saudáveis. Eu sou médica especializada em pediatria e dermatologia. Eu fiz curso em diversas áreas distintas, como ebiatria, que é uma especialidade médica que cuida de adolescente, programação neurolinguística, entre outros. Eu fiz todos esses cursos porque eu tinha um objetivo, que era superar a dificuldade em educar minhas filhas em relação a todos os hábitos de saúde. O nosso método se inicia a partir de uma constatação. As crianças e adolescentes estão cada vez mais com a saúde em risco. Isso está relacionado principalmente a hábitos alimentares ruins, ricos em alimentos industrializados, pobre em comida de verdade, uso excessivo dos equipamentos eletrônicos, vários distúrbios de sono, desequilíbrios da saúde mental e emocional. Durante a elaboração do método, nós concluímos que nós, pais, devemos ser os grandes responsáveis para que nossos filhos desenvolvam hábitos saudáveis. Isso porque nós somos o principal modelo de conduta deles. Nós entendemos também a difícil tarefa dos pais de atuarem como exemplos, já que historicamente não fomos instruídos a respeito da importância da boa saúde. Ninguém nunca nos explicou a importância de comer com equilíbrio, principalmente frente a todo o marketing da poderosa indústria alimentícia. Ninguém nunca nos ensinou que precisamos ter horário para dormir, horário para acordar, sendo que o sono é muitas vezes o elo perdido entre a saúde e a doença. A falta de informação relacionada ao assunto não exime os pais da responsabilidade de capitanearem a transformação dos hábitos dos nossos filhos, o que deve ser feito através da busca ativa de informações. Essa é a principal tarefa do nosso método. Desse modo, são apresentados elementos valiosos sobre obesidade, como vem se espalhando entre adultos, crianças e adolescentes brasileiros, quais são as múltiplas causas e como está relacionado ao estilo de vida da família, principalmente aos hábitos alimentares, que priorizam comidas industrializadas em detrimento de comida de verdade. Também destacamos a importância da atividade física para as crianças e adolescentes, no sentido de favorecer o seu crescimento e desenvolvimento. Um estilo de vida sedentário pode acarretar problemas musculares, ósseos, metabólicos e imunológicos. Promover a prática regular de exercício físico na infância e na adolescência significa estabelecer uma base sólida para a redução do sedentarismo na idade adulta, contribuindo para uma melhor saúde e melhor qualidade de vida. Do mesmo modo, esse método traz informações relevantes para que os pais entendam como um sono de alta qualidade é essencial para o desenvolvimento cognitivo, regulação do humor, melhora da atenção, do comportamento e da qualidade de vida das crianças e adolescentes. Os participantes vão aprender sobre os tipos de insônia para cada faixa etária, fatores e estratégias para o tratamento da insônia, por exemplo, como higiene do sono, terapia cognitiva comportamental e até mesmo terapia farmacológica. Quais são os riscos e benefícios da cafeína, a relação entre sono e transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, a depressão e a ansiedade. A importância da saúde mental e emocional não deixa de ser destacada. Vamos explicar primeiramente que uma criança ou adolescente emocionalmente saudável não é quem não chora, não se frustra ou se irrita, mas aquele que aprimora constantemente a compreensão sobre as suas próprias emoções. É muito importante dar subsídio aos pais para detectar possíveis desequilíbrios emocionais e saberem lidar com eles. Esse método vai apresentar os principais sintomas que vocês devem prestar atenção. Por exemplo, problemas para se concentrar, irritabilidade, insônia, até dor de cabeça e muscular. E reforça que o diálogo e a compreensão, além de alimentação, exercícios e ajuda profissional, são as melhores maneiras de ajudá-los a enfrentar esses desafios. Salientamos a importância de que os problemas envolvendo os hábitos de saúde das crianças e adolescentes se iniciam na família e que devem ser resolvidos, sobretudo, dentro da família. Os pais devem se questionar o que estão fazendo de errado no que diz respeito aos 4 elos que constroem uma vida saudável:
alimentação, atividade física, sono e controle emocional. Detectados os problemas, devem partir para a solução, que deve incluir toda a família. No que se refere à atividade física, para que os pais estimulem os filhos a deixarem os aparelhos eletrônicos de lado e a praticar exercício regularmente, a gente vai dar uma série de dicas, como incentivar através do exemplo, caminhar com os filhos até a escola se possível, ou deixar os filhos escolherem as atividades físicas, programar essas atividades físicas da família, estimular atividades ao ar livre, envolver toda a família nessas atividades. Para que o projeto seja bem sucedido, a gente precisa explicar para os nossos filhos que é necessário que toda a família esteja comprometida a realizar os exercícios ou a se dedicar a algum esporte. A fim de que as crianças e adolescentes se alimentem de forma saudável, a família precisa mudar seus hábitos alimentares. Nesse sentido, o programa dá algumas sugestões aos pais, como, por exemplo, ser um bom exemplo. Manter uma rotina alimentar saudável, servindo as refeições de preferência sempre no mesmo horário. É importante identificar o porteiro nutricional da casa, ou seja, aquela pessoa que é responsável pelas compras. Ser criativo na apresentação dos pratos, evitar distrações na hora das refeições e também envolver os filhos desde a compra até o preparo dos alimentos. Com relação ao sono, orientamos que a família toda deve estar mobilizada para ter um horário para dormir, sem briga ou discussão e com muita paciência e acolhimento. Além de dar dicas individuais para facilitar a indução do sono, acalmar, esvaziar a mente, preparar o local para dormir, liberar a tensão do corpo, respirar profundamente. Indicamos alguns passos para serem seguidos em família, como definir horário para que todos possam estar na cama para dormir, estimular a preparação de uma lista de prioridades do outro dia e fazer com que todos iniciem o processo de higiene do sono meia hora antes de dormir. Gente, sobre saúde mental, nós vamos passar algumas ações que podem ser tomadas pelos pais para ensinar aos filhos a desenvolver habilidades emocionais. Em primeiro lugar, ajude seu filho a reconhecer seus próprios sentimentos. É muito importante também reservar alguns dias da semana para conversar com seu filho a respeito das emoções dele e estimulá-lo a falar sobre seus sentimentos mais difíceis, ensinando-o a identificar e neutralizar os diferentes gatilhos emocionais que às vezes o fazem perder o controle, assim como estratégias para que ele se acalme quando estiver mais nervoso. Com o intuito de que toda a família adquira melhores hábitos de maneira mais rápida e eficiente, vamos juntos aprender e elaborar um planejamento de saúde estratégico, compartilhando com os familiares, solicitando apoio para sua concretização. Para que esse planejamento seja bem feito, é preciso, em primeiro lugar, definir e detalhar cada meta que cada indivíduo ou toda a família pretende atingir em relação aos hábitos de saúde, gerando atividades a serem realizadas e organizando como serão feitas. É preciso identificar a motivação, as metas a serem atingidas, as atividades que precisam ser realizadas, o local onde serão executadas, os horários e a quantidade de atividades. Mas então, o que devemos fazer? Se queremos que os nossos filhos sejam indivíduos felizes e saudáveis, temos que acordar e voltar para o básico. E ainda é possível. Muitas famílias, depois de fazerem o nosso curso e começarem a implementar as nossas recomendações, têm visto melhorias imediatas, após semanas de começar as seguintes recomendações. Em primeiro lugar, aprenda a definir limites. E lembre-se que os pais devem ser os capitães do navio. Seus filhos vão se sentir muito seguros, sabendo que vocês estão no controle do leme. Ofereça às crianças um estilo de vida equilibrado, cheio do que elas precisam, não apenas do que elas querem. Não tenha medo de dizer não aos seus filhos, e o que eles querem não é o que eles precisam. Forneça alimentos nutritivos e limite a comida lixo. Passe pelo menos 1 hora por dia ao ar livre fazendo atividades com seus filhos. Desfrute das refeições familiares sem telefones celulares ou qualquer outra tecnologia que possa distraí-los.
Divirta-se com jogos de tabuleiro com a família. E se as crianças são muito jovens para os jogos de tabuleiro, deixa guiar pelos seus interesses e permita que sejam eles que mandem no jogo. Envolva seus filhos nos trabalhos de casa ou tarefas de acordo com a sua idade, como dobrar roupa, arrumar brinquedo, pendurar roupa, colocar a mesa, a alimentação do cachorro. Implemente uma rotina de sono consistente para garantir que seus filhos durmam o suficiente. Os horários são ainda mais importantes para as crianças em idade escolar. Ensine responsabilidade e independência. Não os proteja excessivamente contra qualquer frustração ou erro. Errar os ajudará a desenvolver a resiliência e aprender a superar os desafios da vida. Não carregue a mochila dos seus filhos. Não leve para eles a tarefa que eles esqueceram. Não descasque as bananas ou descasque as laranjas se eles podem fazer isso por conta própria. Em vez de dar-lhes o peixe, ensine-os a pescar. Ensine-os a esperar e a ter paciência quando a gratificação estiver atrasada. Forneça oportunidades para o tédio, uma vez que o tédio é o momento em que a criatividade desperta. Não se sinta responsável por sempre manter seus filhos entretidos. Não use a tecnologia como a cura para o tédio e nem se sinta obrigado a oferecer no primeiro segundo de inatividade do seu filho. Evite usar a tecnologia durante as refeições, em carros, restaurantes e shoppings. Use esses momentos como uma oportunidade para socializar e treinar o cérebro para funcionar quando eles estiverem no modo tédio. Ajude-os a criar ideias de atividades para quando estiverem entediados. Esteja emocionalmente disponível para se conectar com os seus filhos, ensinar-lhes a autorregulação e habilidades socioemocionais. Desligue os telefones à noite, quando as crianças têm que ir para a cama, para evitar a distração digital. Torne-se um regulador ou um treinador ou um coach emocional dos seus filhos. Ensine-os a reconhecer e a gerenciar suas próprias frustrações e raiva. Ensine-os a dizer olá, a se revezar, a compartilhar sem se esgotar de nada, a agradecer e agradecer. E reconhecer o erro, pedir desculpa, sem serem forçados para isso. Ou seja um modelo de todos esses valores. Conecte-se emocionalmente com seus filhos. Sorria, abrace, beije, faça cócegas. Leia, dance, brinque, pule, até rasteje-se com eles. Enfim, aprenda a ser o verdadeiro coach dos seus filhos. O maior legado que você pode deixar para o mundo não é o dinheiro ou bens materiais que você vai deixar para os seus filhos, mas o tipo de filhos que você vai deixar para o mundo. Então venha participar conosco do Cruzeiro da Família Saudável e aprender essas e muitas outras técnicas que vão transformar de uma vez por todas a saúde da sua família.